O ex-presidente Lula recebeu nesta sexta-feira permissão de saída da prisão na Polícia Federal em Curitiba para ir ao velório e enterro do neto em São Paulo. Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, morreu pela manhã em decorrência de uma meningite. A autorização foi concedida com base na Lei de Execução Penal, que estabelece a permissão de saída de presos para velórios e enterros de familiares, incluindo descendentes. Então é nessa categoria que se enquadra um filho ou um neto, como é o caso. O velório será no cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo. A cremação do corpo está prevista para as 12 horas deste sábado. O cemitério é o mesmo onde foi cremada a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em fevereiro de 2017. Lula seguirá para São Paulo em aeronave do governo do Paraná, cedida a pedido da Polícia Federal pelo governador Ratinho Júnior. Militantes petistas desta vez também decidiram não fazer atos em frente à PF de Curitiba. Mais cedo, Hamilton Mourão disse que a liberação de Lula para participar do enterro do neto era uma questão da justiça. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, foi na linha contrária e escreveu no Twitter que era um absurdo cogitar que Lula pudesse ir ao enterro do neto, mesmo escoltado pela Polícia Federal. Aspas, Lula é um preso comum e deveria estar num presídio comum. Quando o parente de outro preso morrer, ele também será escoltado pela PF para o enterro? Absurdo até se cogitar isso, só deixa o larápio em voga posando de coitado. Fecho aspas. Zé Maria Trindade, há a previsão legal para o caso de ida de um presidiário ao enterro na morte do descendente. O neto é um descendente, o caso se aplica, então a gente pode até questionar se essa lei deveria existir ou não, deveria ser com descendente ou não. Mas existe a previsão. É claro que ela não é uma previsão que independe das circunstâncias, e as circunstâncias, como a gente analisou da última vez, no caso da morte do irmão dele, Vavá, precisam ser analisadas pela justiça. Elas foram e o Lula vai ao enterro, Zé. É lamentável, é muito triste, né? A morte de uma criança de 7 anos, o Arthur, neto, e a lei que puniu e está punindo o ex-presidente Lula, né? Já uma condenação de 25 anos, 2 condenações, aliás, que somam 25 anos, né? Esta mesma lei garante que o ex-presidente Lula tenha, sim, a possibilidade de visitar parentes de primeiro grau. Na ocasião da morte do irmão dele, ele teria direito, eu disse aqui, de que ele teria direito, mas que era muito difícil de executar esse direito. Juristas disseram aqui, Felipe, o seguinte, de que quem tem que se preocupar com o exercício do direito é o Estado que está o Lula está sob a responsabilidade do Estado, e o Estado é que teria que prover situação para cumprir um direito do ex-presidente Lula, né? Ele tem esse direito e o Estado é que deve se preocupar com isso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não se trata de um habeas corpus para o ex-presidente sair, visitar e voltar. Não é um saidão funeral, não é nada disso. Ele será conduzido, né, durante todo o tempo conduzido, algemado ou não, vai depender dos policiais se entender que é necessário, se entender que ou os policiais ou o próprio preso corre perigo. Então, é o policial que deve interpretar assim. Mas ele será conduzido, vai prestar as últimas homenagens ao neto, é uma situação muito dolorosa, e voltar para a cela onde ele não deveria estar, porque aí eu concordo, ele deveria estar numa prisão comum como qualquer outro condenado pela justiça. Lula não é preso político, Lula não é condenado porque é do PT, ele é condenado porque houve um processo legal e a condenação. A primeira condenação no caso do triplex e a segunda no caso do sítio de Atibaia, somando 25 anos. É um direito dele e eu já acompanhei aqui cobrindo um caso parecido de um perigoso criminoso e vi uma condução bastante constrangedora. Repito, não se trata de um habeas corpus, mas um acompanhamento para que ele vá, faça ali as últimas homenagens, uma oração e volte imediatamente. Legal, Zé Maria. E o Lula, acabou de sair a informação, será levado de helicóptero pela Polícia Civil até o aeroporto, de onde partirá para São Paulo no avião oficial, como eu disse, do governo do Paraná. Rodrigo Constantino, a palavra é sua.
E tudo isso é muito triste, né, Felipe? Eu acho que não só a morte de um garoto de 7 anos, isso por si só já é uma tragédia. Como um pai e um avô perderem um filho e um neto fora da ordem natural. Então, tudo isso é muito triste. Agora, também é triste a reação que isso produziu nas redes sociais. Né? É a hora, talvez, de afastar um pouco do debate político, da guerra cultural e lembrar do lado humano. Né? Em primeiro lugar, você já foi claro, o Zé Maria já explicou, se a lei permite que ele vá visitar o neto, está resolvido. Aí tem discussões de contexto, de como vai ser e tudo mais, para não ter riscos, garantir a segurança, são questões técnicas. Agora, se a lei permite, está resolvida a questão. A reação que algumas pessoas à direita, teoricamente, tiveram de achar um absurdo isso, porque o Lula faria um comício no enterro do neto. Veja bem, se ele fizer ou não isso, é algo que vai dizer muito para o mundo sobre ele, né? Como ele já fez uma vez, inclusive, no enterro da própria esposa. Mas isso não dá o direito das pessoas barrarem esse direito legal dele ou então festejarem, como alguns chegaram a fazer, a morte de uma criança de 7 anos. Isso é desumano, é simplesmente abjeto. São pessoas parecidas, com um comportamento parecido a fanáticos muçulmanos que celebram, né? Vão para as ruas festejar quando conseguem explodir bombas e matam crianças inocentes do outro lado. Então, isso tudo é muito triste. Ele tem um direito legal, que ele vá, que a polícia e o Estado garantam a ordem e espero, né, que os petistas tenham um resquício de bom senso de não transformar isso em comício político. E, se fizerem, paciência, o custo político é deles, mas isso não justifica o lado de cá, teoricamente, abandonar todo o resquício de humanidade por uma disputa política. Isso é muito absurdo. E na avaliação de agentes federais, a segurança do Lula só será garantida se a homenagem ao neto ocorrer em lugar fechado. Foi o que publicou o Estadão algumas horas atrás. A Polícia Federal considera um risco o ex-presidente ir ao cemitério, por exemplo. Então a gente ainda vai precisar avaliar, monitorar quais serão os procedimentos adotados para que não haja confusão, né, Zé Maria Trindade? O neto dele será cremado no mesmo crematório da Dona Marise, né, a ex-mulher do ex-presidente Lula. E olha, Constantino, é constrangedor falar sobre isso, viu? Eu acho que isso aí está fora de disputa política, está fora de debate sobre política. A morte de um neto e alguém comemorar. Qualquer morte não deve ser comemorada, mas muito menos nessas condições. Exatamente. Eu tenho 2 filhos, né? Imagina você pensar uma coisa dessas e uma morte por uma coisa, uma meningite, né? É uma coisa totalmente triste e trágica. É hora de dar um passo atrás e as pessoas nas redes sociais acho que deviam sair talvez para o carnaval com antecedência. É isso aí, o Lula posou de vítima muitas vezes quando dava discursos políticos, inclusive em relação aos próprios crimes dos quais é acusado, mas agora houve a morte de uma criança, do neto dele, e eu acho que não é hora de falar exatamente nisso. Se ele eventualmente conseguir dar um jeito de dar um discurso, o que não deve ser permitido, aí se critica o discurso, se critica até os métodos e os procedimentos adotados para esse acompanhamento no enterro.